A Previdência Social sempre teve um peso enorme nas contas do governo. Essas contas não fecham e estão no vermelho há muito tempo. Para você ter uma ideia, no ano passado, a arrecadação para pagar aposentadorias e pensões foi o correspondente a 6,34% do PIB. Só que o total que se usou para pagar essas aposentadorias e pensões foi de 7,37% do PIB. Um PIB que chega aí na casa dos 5 trilhões de reais. Preocupado com essas contas, o ministro da Fazenda apresentou cortes de 26 bilhões de reais no orçamento para 2016 e anunciou a recriação da CPMF, rebatizada de Contribuição Provisória para a Previdência. A expectativa é que ela deva gerar 32 bilhões de reais em arrecadação e ajudar a acertar as contas do governo. Vamos dar uma olhada agora numa reportagem da TV Senado sobre essa contribuição. 8 anos após ser extinta, a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, volta ao centro do debate econômico e político como uma das principais medidas do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo. Proposta de emenda à Constituição recria o tributo com alíquota de 0,2% e vigência de 4 anos. Os recursos arrecadados deverão custear a Previdência Social. Na justificativa da PEC, o governo admitiu que o déficit da Previdência deve passar de 88 bilhões para 117 bilhões de reais entre 2015 e 2016. A proposta de recriação da CPMF do governo ainda está sendo examinada pelo Congresso. E para falar desse tema, da CPMF e da Previdência, o Agenda Econômica convidou Guilherme Delgado. Ele é doutor em Economia pela Unicamp, foi professor da Universidade Federal de Uberlândia e também coordenador da área de Previdência do IPEA. Como vai, professor? Tudo bem? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Professor, nesse momento, o que lhe parece a proposta do governo de recriar uma contribuição nos moldes da CPMF? Bom, aí são duas questões numa só. O sistema previdenciário do regime geral de previdência, é bom esclarecer, porque as pessoas acham que previdência é uma coisa só. Tem um regime geral de previdência, que é o INSS, você tem o sistema previdenciário público e tem a previdência complementar. Mas vamos falar só desse primeiro. É um sistema que tem um caráter tripartite. Portanto, tem uma parte que é financiada pela contribuição do empregado, outra parte financiada pela contribuição do empregador e uma terceira parte financiada por recursos fiscais do Estado brasileiro, do governo federal. Isso está previsto no chamado Orçamento da Seguridade Social. Portanto, essa diferença entre a arrecadação previdenciária e a despesa previdenciária, que você acabou de citar aí, que dá mais ou menos em torno de 1 ponto percentual do produto interno bruto, um pouquinho mais, em geral a mídia costuma chamar isso de déficit, quando não chamar de rombo. E na realidade não é uma coisa nem outra. Ela é a contrapartida de financiamento previdenciário de fundos fiscais, ou seja, que o Estado brasileiro se compromete a fazer pelo Orçamento da Seguridade Social. Agora, como essa contrapartida ela não é dimensionada de forma clara e ela é composta por vários fatores que têm muitas distorções, porque algumas coisas são previdenciárias e outras não, entram no fundo comum. Quando a economia entra em crise, e a crise afeta a massa salarial, que é a principal fonte contributiva, faltam recursos para a Previdência. Então, reacende-se o debate de financiamento da Previdência. Então, quer dizer, conceitualmente, essa definição de rombo, de déficit, está incorreta, porque há um compromisso da sociedade e do Estado de colaborar com o provimento de pessoas que chegam a uma determinada idade. Exatamente, porque como a Previdência brasileira, a partir de 88, é uma Previdência de Seguridade Social, ela admite situações de segurados que não tenham capacidade contributiva suficiente para os benefícios que recebem. Então, eles têm uma subvenção. É o caso dos rurais, é o caso das donas de casa, é o caso dos microempreendedores
é o caso de microempresas, enfim, há um conjunto de trabalhadores informais, urbanos e rurais, que desde a Constituição de 88 e principalmente desde a PEC 42, que é da inclusão previdenciária, entram no sistema previdenciário como segurados e, como segurados, recebem um valor de benefício superior do ponto de vista atuarial à sua capacidade contributiva. Daí porque essa parcela é suportada pelo orçamento da Seguridade Social, né? Portanto, é a responsabilidade da Seguridade Social para com o sistema previdenciário. Então, na realidade, como essa responsabilidade ela não é muito claramente apresentada à sociedade, porque muitas vezes criam-se subvenções, isenções de contribuição patronal, de hospitais, disso, daquilo, e cai na conta da Previdência, muitas vezes a gente não fica sabendo exatamente qual é o fundo especificamente previdenciário e quais são outras políticas que estão associadas. Então, aí tem um pouco mais de clareza. Agora, o que não se pode chamar é rombo. Né? Agora, o senhor mas tá tem uma dizendo... necessidade de financiamento. Tem uma necessidade. E essa conta, ela fecha melhor em tempos em que a economia vai bem e ela não fecha tão bem quando a gente caminha para um decréscimo do crescimento econômico. Exatamente. Você colocou... Veja bem, a despesa previdenciária ela é muito fácil de estimar. Ela é o acumulado de benefícios num determinado ponto do tempo, porque o acumulado vem todas as aposentadorias, pensões das pessoas que estão vivas e mais as que ingressam naquele ano. Então, é chamado os estoques de benefícios em manutenção, multiplicado pelo preço do benefício. Ora, esses estoques em manutenção, eles nunca caem. Desde 1980, os estoques de benefício em manutenção no sistema INSS sempre crescem do ponto de vista físico. Portanto, não falei nem o financeiro, é o físico. Você tem uma ideia, no ano 2000, o sistema INSS pagava 19,5 milhões de benefícios. Em 2015, ele paga 32 milhões. Então, esse estoque ele é crescente, portanto, a despesa é crescente. A despesa nunca vai cair do ponto de vista físico. O que eleva também a despesa é, digamos assim, a política de preço que se associa aos benefícios. Ou seja, o senhor está falando do reajuste. Do reajuste. Quais são os índices que são colocados para o reajuste dos aposentados? Por exemplo, 70% dos aposentados e pensionistas do INSS são de salário mínimo. Então, como o salário mínimo tem uma política de valorização, então, o estoque de benefício cresce, o salário mínimo real cresce, claro que a despesa vai crescer. Portanto, como a arrecadação ela não tem propriamente a mesma dinâmica da despesa, você tem sempre que estar se socorrendo de fontes complementares. Do contrário, você vai deixar as pessoas totalmente desprotegidas. Né? Agora, uma outra questão que nós precisamos ter clareza é o seguinte: o sistema previdenciário do regime geral, ele passa por um processo de tendência a médio prazo de aumentar as despesas. Essa é uma coisa que a gente tem que dizer com clareza, mas sem alarde. Isso em função do fato de que a população brasileira está envelhecendo? Também. Os estoques de benefícios de manutenção, quando as pessoas ficam mais tempo gozando dos benefícios, eles tendem a aumentar do ponto de vista físico. Mas você tem um outro aspecto que precisa ser considerado, que é de 2000 a 2013, os segurados da Previdência Social, bom a pessoa ter clareza, segurado é quem tem uma relação contratual com a Previdência. Os segurados, eles aumentaram significativamente, em torno de 50% da população economicamente ativa para 65%. Isso é bom, porque você colocou mais relações de trabalho, mais pessoas no seguro social.
E também mais gente que vai contribuir. Mais gente que vai contribuir e mais gente que vai demandar benefícios. Desfrutar posteriormente. Agora, essa gente que entrou, boa parte dela entrou, é gente de baixos salários e também de alíquotas contributivas subvencionadas. Então, nós temos um boom de demanda por benefícios mediado pelos prazos de carência desses benefícios. Por exemplo, uma aposentadoria, para você ter o prazo de carência, você tem que trabalhar ou ter a relação contributiva durante 15, 20 anos, né? Varia um pouco, mas depende do benefício. Então, o efeito desse acúmulo de segurados, junto com o efeito da longevidade, tende a aumentar as despesas previdenciárias de médio prazo. Agora, isso é totalmente previsível. Por ser previsível, o sistema tem que se provisionar. Nós não podemos ficar aguardando acontecer o problema e aí ficar procurando, digamos, inventar um culpado, criar uma solução de emergência, etc., quando a questão é previsível. Agora, professor, modelado como está o regime de previdência brasileiro, ele é sustentável? Ele é sustentável se tiver fontes adicionais, além daquelas que estão previstas puramente, digamos assim, no caixa da Previdência, que é contribuição de patrão, contribuição de trabalhador. Ele precisa de uma contribuição específica do setor público, dimensionada especificamente para as funções de previdência no sentido seguridade social, e não para atender outras coisas. Bom, então é necessário realmente criar novas fontes de recursos para a Previdência, e aí entra a contribuição provisória para a Previdência. Mas esse é um tema que a gente vai abordar daqui a pouco, no próximo bloco do Agenda Econômica. Não perca!